Muito bem, aqui estamos hoje com esse tema, que é a escolha das provas. É um título que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Tem lá, quando Allan Kardec questionou a espiritualidade superior, se, em linhas gerais, antes de nós nascermos aqui na Terra, se espiritualmente nós escolhemos as provas pelas quais nós vamos passar. Antes de entrarmos nesse tema, quando refletimos um pouco sobre essa questão, muitos vão colocar a mão na cabeça e vão dizer assim: eu não acredito que eu escolhi passar por isso nessa vida. Eu não acredito, de sã consciência, que eu possa ter feito essa opção, que eu possa ter feito essa escolha. E Kardec coloca isso, na questão de número 258, se antes de renascermos, tem o espírito, quando nós estamos desencarnados, quando nós ainda não estamos ligados a aqueles que serão na Terra os nossos futuros pais, quando nós temos a oportunidade de refletir, de amadurecer, de constatarmos que nós somos espíritos ainda com necessidade de evolução, de crescimento espiritual, e se tendo essa consciência, se o espírito tem a oportunidade de fazer essa escolha. Então Kardec, lá na pergunta de 258, questiona se tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá. Quando nos diz assim, se tem consciência, se está ciente, se sabe pela situação pela qual vai passar. Nós não encontramos pessoas na Terra, e alguns aqui presentes, que passam por situações, às vezes, que têm no campo da saúde uma área extremamente vulnerável. Outros que, às vezes, passam por situações de privação, de carência material. Nós vimos no início desse mês as provas da riqueza, as provas da miséria. Outros que às vezes passam por situações de serem portadores de alguma deficiência, de uma deficiência física, às vezes trazem sob a sua custódia, sob o seu cuidado, um filho portador de uma deficiência mental que tem que cuidar durante toda a vida. Então, a questão de Kardec é essa: tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá? Os espíritos responderam a Kardec que ele próprio, o próprio espírito, ou seja, nós, escolhemos o gênero de provas que terá de passar. Então, nós escolhemos o tipo de provas pelas quais vamos passar. Mas à frente nós vamos ver se são todos os espíritos que escolhem o gênero de provas, se há algumas situações que ao espírito não é dada a oportunidade de escolher. E isso está no campo do nosso livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a nossa liberdade de escolha. Às vezes um espírito, ele ao fazer a sua avaliação, a sua reflexão, ele constata que na sua última reencarnação, ele foi muito vulnerável no campo dos vícios. Ele teve um comportamento delinquente, ele teve um comportamento ocioso, ele teve um comportamento muito dado à viciação. Então, ele vai escolher uma próxima reencarnação em que ele muitas das vezes possa combater esse tipo de vicissitude pela qual passou. Então, o gênero de prova, a riqueza, a miséria, a situação de saúde, a situação de doença, o contexto familiar, se vai reencarnar num contexto familiar harmônico, se vai reencarnar num contexto familiar desarmônico, se terá pai e mãe, se não terá pai e mãe, se esses pais biológicos serão aqueles que irão cuidar desse ser ou não, se terá algum gênero de prova no campo profissional ou não. Então, tudo isso nós escolhemos antes de renascermos na Terra, atendendo o nosso livre-arbítrio, a nossa livre escolha. Então, nós escolhemos. Quando a gente vai ouvindo isso, diz assim, bem,
mas será que eu escolhi isso mesmo para mim? Será que eu tive realmente que fazer essa escolha? Na pergunta seguinte, Kardec, que não deixava passar, pergunta se todas as tribulações nós as previmos e buscamos. Se tudo que acontece, Kardec agora coloca de uma forma radical, todas as tribulações, nós as previmos e buscamos. Os espíritos responderam a Kardec que todas não. O que nós escolhemos é o gênero das provações, é o tipo das provações. E nós vamos ver que as provações são muito variadas. Se perguntarmos a cada um de nós qual a sua problemática principal, cada um vai assinalar uma. Uns vão apresentar, por exemplo, eu durante essa vida toda eu trouxe e passei sempre por um grande complexo de inferioridade. Durante essa vida toda eu passei, às vezes, por um complexo de que não me sentia amado, eu não me sentia querido. Eu sempre recebi atenção do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família, mas eu tinha a sensação que não era amado o suficiente. Quantos de nós vão fazer esse tipo de registro? Então ele diz que todas não, apenas o gênero é o tipo. Escolha das provas. Nesse campo, Kardec diz mais à frente, são várias perguntas que nós encontramos lá, que é necessário que haja uma analogia. Se você me disser qual é o seu problema, fica fácil avaliar qual o tipo de compromisso espiritual que você teve. O meu foi a privação, foi a miséria. Ou melhor, não foi bem a miséria, foi ter a oportunidade de ter tido e ter perdido. Meu pai tinha muitas posses, mas perdeu. Eu já não gozei dessas posses, já não gozei desses bens. O meu familiar ia me deixar uma determinada herança e chegou em cima da hora, eu acabei sendo colocado de lado em benefício de uma outra pessoa. Então, é a analogia que nós temos que fazer. Qual é a analogia aqui? É a perda material. Qual é a analogia no outro caso? Seria um conflito de inferioridade, um conflito de abandono e por aí vai. Então, determinada prova pode ser imposta como expiação. Lembra que nós vimos há pouco, se tudo que acontece, se todas as vicissitudes somos nós que escolhemos, e os espíritos disseram que todas não. Há situações em que o espírito não tem oportunidade de escolha. Quando é que o espírito não pode escolher? Quando, às vezes, em virtude do seu grau de inferioridade espiritual, ele não tem oportunidade de escolha. O que acontece, por exemplo, no caso de um espírito que tenha se comprometido no campo do suicídio? E isso, lamentavelmente, nós encontramos aqui, já tivemos alguns estudos sobre isso aqui na Casa Espírita, e nós observamos que, infelizmente, a taxa é muito alta. As pessoas por desespero, as pessoas por materialismo, por vários motivos, e às vezes até aquelas, eu encontro alguns que me dizem, eu nunca pensei, mas aquilo me sai da boca para fora, mas você já está vibrando nessa faixa. O dia que tiver uma coisa realmente séria, pode se comprometer no campo do suicídio. Então, o espírito que às vezes se comprometeu no campo do suicídio, ele já não tem o direito de escolher. Se ele, por exemplo, se atirou num poço, e morreu ali por asfixia, ele volta com uma prova numa próxima vida. O que foi que ele comprometeu nesse suicídio por afogamento? Foi a via respiratória. Então ele vai trazer algum compromisso na área respiratória, sobretudo na área dos pulmões. Então pode ser aquela criança que o pai é perfeito, que a mãe é perfeita, que a gestação foi ótima, mas passado algum tempo de vida, o pediatra vai observar que aquela criança traz uma deficiência congênita de uma determinada enzima que lhe dá problemas respiratórios crônicos e arrastados. Assim, mas olha, correu tudo tão bem, a criança parecia ser tão perfeita e traz o problema. Então o espírito volta com problemática naquela área que ele lesou.
numa outra vida. Nesse caso, no caso do suicídio, muitas das vezes o suicida ele não tem o direito de escolher a sua próxima reencarnação. Vamos supor que esse nosso irmão espiritual tenha comprometido com o suicídio não por afogamento, mas ingerindo veneno, em que ele lesa todo o trato digestivo superior, a garganta, o esôfago, o estômago. Esse espírito poderá ter numa prova, numa vida seguinte, numa reencarnação seguinte, né? Ele pode voltar na mesma situação. É aquela criança que nasce, às vezes os pais vão para poder alimentar e a criança regurgita, não consegue mamar, né? Aquele espírito desencarnou o quê? Com uma queimadura extensa no seu aparelho digestivo. Então aquele espírito volta como aquela criança que agora traz um estreitamento, por exemplo, do esôfago, do aparelho alimentar, em que os exames vão mostrar que a criança às vezes vai precisar ser operada, vai precisar fazer uma cirurgia, em que nós vamos observando isso no nosso dia a dia. Conhecemos um caso de um espírito que se endividou no campo do suicídio por uma das causas que leva muitas pessoas, às vezes, no momento de desespero, a cometer o suicídio, né? Que foi desgosto de amor, né? Então, no momento de desespero, quando a relação afetiva acabou, ele acabou colocando fim à sua reencarnação. Então, ele renasceu com um problema em uma das válvulas do coração, nomeadamente na válvula aórtica, né? É aquela criança que nasce com aquela deficiência congênita, né? Mas que a causa está onde? No espírito endividado do passado, né? Essa válvula doente fez com que adquirisse uma infecção nas partes internas do coração, uma endocardite, né? E a endocardite lhe causou problemas de embolia cerebral. Com a embolia cerebral, um gênero de um AVC, paralisou parte do braço e parte da perna. Mais tarde, os espíritos vieram esclarecer aquele problema cardíaco, aquele AVC, naquela criança, que às vezes a gente pergunta, onde que está Deus que não vê isso? Né? Nós precisamos de ter a compreensão e abertura da reencarnação, né? E do merecimento. Aquela criança, né, tinha numa reencarnação, por desgosto de amor, né, tinha se atirado, né, de uma determinada altura, e dessa queda que o levou à desencarnação, ele acabou por lesar aquela parte do corpo. Hoje ele volta, né, no seio, no contato com a mesma família, e aquela que ele recebe como sua mãe foi a sua companheira do passado que lhe causou o desgosto afetivo. Então ela que causou, ela agora vinha para tratar, para cuidar. Quantos casos nós conhecemos assim? Nesse caso, o espírito não tem a oportunidade de escolher. Então, espíritos mais adiantados, nomeadamente o nosso anjo de guarda, né, que falamos na semana passada, né, toma sobre nós a tutela e prepara-nos uma reencarnação expiatória para que a gente possa quitar os nossos compromissos com a vida. Então, determinada prova pode ser imposta como expiação em que o espírito não tem o direito de escolha. Também acontece, né? Outros escolhem como abnegação. Eu disse há pouco, né, que aquela criatura do passado que causou o desgosto, que levou outra ao suicídio, vinha agora como sua mãe para tratar dele, né? Mas há casos também de que o espírito não tem oportunidade de escolher e volta numa situação. Às vezes foi um espírito que no passado utilizou muito a inteligência para prejudicar os outros. Vocês não conhecem tanta gente inteligente, brilhante, que arruma jeito de dar a volta, de aplicar golpe, de roubar os outros, de prejudicar. Assim, meu Deus, mas quanta inteligência para o mal, né? Isso também tem consequências espirituais. Às vezes o espírito volta, reencarna, só que ele reencarna com um processo de atraso mental, com o processo de síndrome de Down.
com um processo, às vezes, de algum comprometimento do sistema nervoso central, em que a lucidez mental é afetada pela doença mental que traz. Então, por vezes, alguns espíritos, vendo que aquele ser vai passar por uma prova muito difícil, pedem para reencarnar juntos. Aí volta como mãe, volta como pai, volta como irmão, como irmã, para que possa ajudar aquele espírito a atravessar aquele momento de provação muito dolorosa. As leis de Deus são belíssimas. São leis de amor que concorrem para o nosso equilíbrio, que concorrem para a nossa paz. Mas nós precisamos compreender, né, que escolhemos as provas e às vezes diz assim, então aquela mãe, então aquele pai, uma pessoa tão boa, tão generosa, e ter um filho, ter um neto nessas condições. Mas é porque é tão bom e tão generosa que tem um filho, que tem alguém que vem junto de si naquelas condições, porque vai poder amparar, porque vai poder auxiliar. Então, há espíritos que escolhem certas provas como abnegação. Nós encontramos, por exemplo, foi falado aqui, no livro Renúncia, alguns meses atrás, a nossa companheira Isabel Cardoso nos trouxe, né? É uma obra, um romance célebre da doutrina espírita, em que a protagonista do livro, Alcione, não precisava mais renascer na Terra. Mas por quê? Era um espírito perfeito? Um espírito perfeito não, mas era um espírito que tinha evoluído muito e já vivia num outro planeta em que não tinha necessidade de reencarnar na Terra. Mas como tinha um grande amor, que não tinha evoluído tanto, que passaria por provas muito dolorosas, ela pede por abnegação para reencarnar junto dele, né? E eles tinham o compromisso de constituírem família, de constituírem lar. Mas como ele trazia, era um espírito muito indolente, era um espírito às vezes muito incompreensível, né? Por ações dele, ele muda o programa. A gente escolhe a prova. Só que mediante, eu falei há pouco, o nosso livre-arbítrio, nós podemos mudar ou para melhor ou para pior. Então, às vezes são situações que na escolha das provas, né? Nisso tudo, o nosso anjo de guarda está sempre junto conosco. Nosso benfeitor espiritual está sempre nos acompanhando para que a gente possa fazer a melhor escolha. O que dirige na escolha das provas que queira sofrer? Quando um espírito está para renascer, o que dirige a sua escolha? Responderam os espíritos para Allan Kardec: de acordo com a natureza de suas faltas. É como, em outras palavras, dizer que nós estamos sofrendo na área em que nós nos comprometemos em reencarnações anteriores. Isso é assim tão simples? É. Às vezes nós barafustamos com a vida, né? Por que eu tenho uma família assim? Por que eu renasci nessa família, né? Eu já cheguei a pensar que fosse adotado, né? Porque eu não tenho nada a ver com os meus parentes de sangue. Olha só, quantos às vezes lamentam, comentam isso, porque não sentem afinidade, não sentem identidade com aqueles seres que estão reencarnados. Mas às vezes o compromisso desse espírito é vir numa família onde aqueles seus familiares de hoje foram as criaturas que ele prejudicou outrora. Isso acontece numa das obras de Ivone do Amaral Pereira, na obra O Drama da Bretanha. São três livros: o Cavaleiro Nas Voragens do Pecado, o Cavaleiro de Numier e o Drama da Bretanha. No Drama da Bretanha, ela reencarna e ela começa a dar a descrição de que o pai e a mãe não gostavam dela. Parece uma aberração a gente dizer isso, né? Parece uma aberração, mas sentia que era uma filha que eles não ligavam a mínima. Não tinham qualquer sentido de proteção, de carinho, de amor. Por quê?
eram desafetos do passado, eram espíritos a quem ela prejudicou em numa reencarnação anterior. Então, qual é o objetivo da natureza das nossas faltas? Expiarmos, passarmos por aquilo que fizemos a nós e que fizemos aos outros, e também o espírito progredir. Tá? Nesse campo, a gente já começa a deixar aqui uma pergunta. Quais são suas provas? Cada um de nós vai pensar. Qual será a sua prova maior? Alguns dirão assim, eu tenho tantas, não cabe nas mãos, né? Precisava de mais dedos, tenho tantas provas. Mas qual é a sua maior prova nessa reencarnação? Pensemos, cada um de nós um bocadinho. Alguns vão dizer assim, eu tenho várias, eu não tenho uma só, eu tenho várias, né? Mas por que a gente diz isso? Porque a prova, gente, a prova tem a ver com a nossa história reencarnatória. A gente pode fazer hipnose, regressão de memória às vezes, para conhecer alguns momentos das nossas reencarnações passadas? Podemos. Se a providência divina entender que a gente tem condição de se recordar, porque senão a gente não chega lá. O profissional, o terapeuta vai dizer, não, com você eu não consigo, ou você tem alguma dificuldade, ou alguma coisa assim. Mas nós às vezes podemos. Mas sem precisarmos, ou perguntar aos espíritos, olha, o que eu fui na outra vida? Né? Às vezes a gente pergunta, o que eu fui? Será que eu fui a rainha da coroa portuguesa? Será que eu fui... A gente sempre tem uma tendência para querer ser nobre, né? Para querer ser sangue azul, né? Para querer ser sangue azul. Eu lembro quando houve o casamento da princesa Diana, inúmeros espíritas que eu encontrava e diziam assim, você viu o casamento da princesa? Eu falei, vi. Minha reencarnação anterior. De certeza. Porque aquele carrossel, aquelas coisas todas, aquela carruagem, eu vivo aquilo, né? Eu de certeza, eu reencarnei no Brasil ao acaso, e as pessoas iam mencionando. Mas cada um de nós vai avaliando, né? E eu vou contar para vocês, no livro Céu e Inferno, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, nós até agora trabalhamos no livro dos Espíritos, no Céu e o Inferno, a parte final é só de depoimentos de espíritos. E Kardec classificou esses espíritos de acordo com a sua situação. E lá um tópico que fala sobre expiações terrestres. Tem uma história, depois aqueles que têm o Céu e o Inferno podem ler em casa, que é a história de um criado. Não é? Que é a história de um criado. Então, o que aconteceu? Aconteceu que Kardec foi visitar uns amigos. Costumava ir na casa daqueles amigos e lá havia um criado, um rapazinho, muito educado, mas ele tinha uma distinção, ele tinha uma forma de se apresentar, uma maneira de falar, que chamou a atenção de Kardec. Voltando à casa desse amigo, deu conta que o criado não estava lá servindo. E perguntou, olha, seu fulano, aquele criado que vocês tinham aqui, vocês acabaram por despedi-lo? Não, de forma nenhuma. Ele acabou indo até a sua casa e soubemos que ele lá desencarnou, que ele lá acabou por falecer. Kardec, nessa altura, utilizava o processo de evocação dos espíritos e queria tentar perceber por que ele havia desencarnado cedo, foi uma desencarnação prematura, e intrigava um pouco por que aquele criado, que era um jovem que servia, por que ele era tão especial? Nós não conhecemos pessoas, às vezes, que às vezes nós perguntamos, assim, olha, você tirou algum curso? Você tem alguma formação? Estudou em alguma escola? Não, mas parece que tem algo de diferente, né? E isso chamou a atenção de Kardec. Então o espírito foi evocado na sociedade parisiense e o espírito deu o seu testemunho. E o que o espírito diz? Né? Assim, eu estou bem e realmente eu tive grande prazer em servir na casa do seu fulano. Né? Falou assim, mas olha,
aonde que você angariou essa educação, essa distinção, esse ar de alguma nobreza, quando você era apenas um criado? Então ele contou que numa reencarnação anterior, ele ficou órfão. Porque o seu pai tinha se envolvido em negócios e acabou por perder aqueles bens que tinha. O seu pai tinha um amigo, né? E esse amigo ficou com muita pena da criança e tratou da criança como se fosse um filho. E o que fez com essa criança? Pegou e deu-lhe a oportunidade, né, de estudar. Nós estamos falando isso no século XIX. Tá? Às vezes os jovens aí, as crianças reclamam porque tem que estudar, né? O que é uma concessão maravilhosa, né? Mas no século XIX e outros séculos, estudar não era para qualquer um. Então ele teve a oportunidade de estudar, recolheu uma educação muito refinada, né? E ele ficou muito grato a esse senhor que, por piedade de ser uma criança órfã, lhe deu a oportunidade de estudar. E ele conta, o Espírito conta, que aquele que lhe beneficiou no passado, né, era hoje o seu patrão, né, que ele servia na casa desse senhor. E ele explica que até ficou muito feliz daquela reencarnação, porque ele teve a oportunidade até de, em determinado momento, salvar a vida do seu patrão. Kardec não tinha conhecimento disso. Tomava apontamento da comunicação do espírito e depois perguntou: olha, o senhor alguma vez passou por algum perigo em que aquele criado tivesse consigo? E ele falou: não, realmente. Certa feita eu fui fazer um passeio a cavalo e uma determinada árvore rompeu, o tronco ia cair sobre mim, ele me avisou com antecedência e eu fui poupado. Então ele havia salvado a vida do próprio patrão. Então Kardec perguntou: olha, mas por que então que você voltou como criado? Por que você vem como um empregado, um criado nessa situação? Ele falou: é que quando na outra reencarnação eu tive a oportunidade de estudar, de evoluir, eu me tornei uma criatura muito orgulhosa. Eu me tornei uma criatura muito vaidosa. E o fato de ser muito orgulhoso e o fato de ser muito vaidoso me fez com que eu me comprometesse na reencarnação anterior. Então, nessa reencarnação, eu voltei como criado. Voltei junto a essa família, uma vez que tinha alguma afinidade e eu me sentia muito grato àquele que recentemente foi o meu patrão e que na outra reencarnação havia atuado para comigo como se fosse o meu pai que eu perdi. Então eu estava muito bem e nessa reencarnação eu pude trabalhar, olha aí a natureza das faltas, eu pude trabalhar a humildade. Eu tinha um certo ar, eu tinha uma certa postura, eu parecia que realmente tinha uma educação nobre, mas que não era dessa vida. E Kardec perguntou: mas olha, se você estudou tanto na outra, né, por que adiantou esse conhecimento todo nessa reencarnação que você está como criado? Ele falou assim: eu não perdi os conhecimentos adquiridos. Eu apenas não tive a oportunidade de desenvolvê-los na condição de criado. Falei assim: mas você morreu cedo. Você ficou pouco tempo. E ele responde: eu precisava de uma reencarnação breve para que pudesse quitar o meu compromisso no campo da vaidade, no campo do orgulho. Então isso, vocês encontram lá vários outros casos de expiações terrestres. Essa é a história de um criado, tem várias outras muito interessantes, tem lá do mendigo e outras que vocês irão se interessar. E ainda Kardec pergunta se não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas. Eu quero renascer na terra, quero renascer num país de paz, né? Quero renascer com saúde, quero encontrar uma alma gêmea que me entenda, né? Uma pessoa
que me ame, que eu ame também. Quero ter assim uma vida sem grande aperto financeiro. A gente vai escolhendo, né? Escolhe saúde, condição econômica, país onde vai renascer. Kardec fez essa pergunta. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas, né? E Kardec respondeu, os espíritos responderam: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. O que a gente vê aqui? Que quando nós desencarnamos, quando nós deixamos o corpo físico, a nossa forma de olhar e encarar a vida material muda, modifica-se. Para o espírito, às vezes nós ficamos assim: ai, mas morreu, coitado, deixou a casa, deixou os terrenos, ai, o carro que ele gostava tanto, né? Isso, gente, são futilidades da vida material. O que é importante para o espírito, morreu. O que ele fez nessa vida? Foi pobre? Foi. Foi miserável? Foi. Foi revoltado? Não. Foi abastado? Foi rico? Foi. Beneficiou a muitos? Deu trabalho a esses, àquele? Teve gestos de benemerência, de caridade? Teve. Que bom. É essa diferença que nós precisamos. Isso me fez recordar quando eu encontrei essa pergunta no Livro dos Espíritos. Certa feita, olha como nós somos crianças espirituais. Nós tínhamos um trabalho de evangelização das crianças numa área muito carente, numa favela. Alguns aqui, talvez já tivessem no Brasil ou na Venezuela, já devem ter visto e saber de perto o que é uma favela, né? Um bairro muito carente, né? E as favelas, nomeadamente no Rio de Janeiro, elas são todas no alto, né? E ficam os bairros lá embaixo, os bairros ricos, as pessoas de melhor vida social e econômica, e aqueles vivendo em favela, nos chamados morros, nas favelas. E nós dávamos aula para as crianças, e o que falávamos naquele sábado? Evangelização, né? E as crianças são uma beleza, para a gente falar sobre questão espiritual com eles, né? E daqui a pouco, quando acabou a aulinha, né? E era uma região muito carente, e depois da gente dar aula de evangelho, a gente dava o lanche, que muitas das vezes era a única refeição que eles faziam por dia. E nós acabamos, o espaço de onde nós dávamos a aulinha de evangelho ficava bem assim, próximo de onde tínhamos a vista da cidade, uma vista lindíssima. E aproximou-se um miúdo, e eles chamam os evangelizadores ou as evangelizadoras de tio ou tia. Aproximou-se de uma evangelizadora e falou assim: tia, é verdade que a gente, na outra vida, pode voltar aqui de uma forma diferente? Ela falou: claro, foi isso que nós estudamos hoje na aulinha de evangelho. Isso é o quê? O que você aprendeu? Reencarnação, não é isso? É. Então, era uma criança negra, tá bem? Maltrapilha, sujinha, magrinha. E ela falou: então, na outra vida, eu quero nascer lá embaixo, ser louro e ter um carrão. Às vezes a nossa vida, a nossa forma de ver as coisas espirituais é como as crianças. A gente analisa a reencarnação, analisa o retorno a uma outra oportunidade, mas não conseguimos às vezes abranger com os olhos da alma. Às vezes olhamos para existências, para vidas tão sofridas, tão terríveis, e dizemos assim: por que Deus mantém uma pessoa nessa condição? Por que a pessoa passa por sofrimento tão terrível? Né? E tudo ali encontra-se a misericórdia divina. Nós poderíamos mencionar diversos casos de escolha das provas que os espíritos acabam por retornar, né? Aqui fica hoje esse exemplo da história do criado,
vocês podem encontrar no céu e no inferno, e vale a pena, quando formos nas nossas meditações, refletirmos qual tipo de prova que nós escolhemos. Às vezes a nossa prova está na família, às vezes a nossa prova está no trabalho, está na vida social, está na saúde, né? A saúde que às vezes leva tanta indignação. Eu, quando fazia o estudo, eu lembrei do miúdo, lá da evangelização, e lembrei também de Jesus Gonçalves. Para encerrar, em linhas gerais, eu vou falar sobre Jesus Gonçalves para vocês. Jesus Gonçalves, ele viveu aqui na região da Península Ibérica, Portugal e Espanha. E ele, numa reencarnação anterior, ele foi líder de um povo bárbaro, os visigodos. Vocês estudaram, né? Nós vimos aqui na obra Caminho da Luz, né? Quando estudamos, a invasão dos povos bárbaros, causando aqueles transtornos todos no Império Romano. Ele foi um grande líder. E ele se destacava como líder de um povo bárbaro pela sua crueldade. Quando eles invadiam as aldeias, as terras, os homens eles matavam, para que não pudessem, em se recuperando, tomando as armas, combaterem. As mulheres e as crianças eles escravizavam. Tudo que havia sido semeado, ele mandava incendiar. Tá? E ele foi, como líder do povo visigodo, nós encontramos na página da história como Alarico I, né? O grande líder bárbaro. Passado um tempo, ele reencarna. Ele reencarnou como neto dele. Ele teve um filho, o filho, né, acaba por ter um descendente, e ele retorna como Alarico II, né, em que se destacou pela crueldade. E ele foi reencarnando, teve uma reencarnação anos depois, já na França, em que ele, nessa altura, foi um religioso. Nós encontramos na página da história como o cardeal Richelieu. Segundo os historiadores, o cardeal Richelieu era um homem de inteligência brilhante, mas de uma saúde muito frágil. Dizem que ele governava a França de cima da cama, tal a sua debilidade. E ele foi reencarnando, até que ele reencarnou no Brasil, no interior do estado de São Paulo. E o seu nome não era Jesus Gonçalves. O seu nome era Jesus Gonçalves. Ele, quando tinha 21 anos para 22 anos de idade, casado, já com filhos, ele tem o diagnóstico de lepra, de hanseníase. A lepra, para aqueles que não sabem, a lepra afeta os órgãos dos sentidos. Todos os órgãos dos sentidos são afetados. A visão, o tato, o paladar, o olfato, a audição. Segundo os espíritos contam, não tem lepra quem quer, tem lepra quem pode. Compreenderam? Não tem lepra quem quer, quem se contamina com o bacilo. Tem lepra quem pode, ou seja, quem tem a dívida espiritual para adquirir lepra. Então, nessa altura, e isso aconteceu no início do século XX, no interior do Brasil, aqui em Portugal, vocês encontram alguns casos que foram recolhidos ali no Hospital da Tocha, no Hospital Rovisco Paz, em que eram terminantemente afastados da família. Ao receber o diagnóstico da doença, você tinha que deixar casa, trabalho, filhos, família, mulher, fosse quem fosse, e ter um internamento compulsivo para o resto da vida. Foi o que aconteceu com Jesus Gonçalves. Ele acaba por ter que distribuir os filhos pela casa de família, né? A sua mulher, que não tinha lepra, optou por acompanhá-lo. Ela aceita ser internada no leprosário para acompanhá-lo. Ele vai para o leprosário, funda lá dentro, que ele era um espírito brilhante, de uma inteligência, uma coisa fenomenal. Ele funda ali o grupo do futebol, ele funda ali o grupo da associação que fazia melhoramento para os leprosos. Um grande líder, e até o ponto em que ele era materialista. Ele não acreditava em Deus. Tinha uma grande revolta, por quê? Porque ele não entendia por que ele tinha adquirido aquela doença, a lepra. Então, certa feita, depois de muito tempo,
Ele um dia, depois de grande sofrimento, já com a visão, com todos os órgãos do sentido afetados, ele resolve colocar um copo d'água à mesa, né? E retira de uma Bíblia que ele tinha, coloca um copo d'água à mesa e faz uma oração fervorosa. Aquelas orações que nós fazemos quando estamos no momento de profundo desespero. Jesus Gonçalves faz uma oração fervorosa que, se houvesse Deus, que lhe mandasse algum lenitivo para o seu sofrimento. Quando ele acaba de rezar, ele pega do copo d'água e bebe. E a água tinha um gosto completamente diferente, como se ali tivesse sido colocado uma porção de medicamento. Ele corre na Bíblia para ver o conteúdo e as características da água de onde ele tinha retirado. Completamente diferente. A partir daí, ele toma contato com o Espiritismo, converte-se à doutrina espírita e passa a ser um grande dinamizador da doutrina espírita dentro da leprosaria. E dentro da leprosaria, na colônia de Pirapitingui, ele funda o Centro Espírita Santo Agostinho, que era o seu anjo de guarda. Tá? Então ele desenvolve um trabalho notável. E ele dizia, mais tarde com o conhecimento espírita, que a lepra era uma doença tão terrível, tão desgraçada, tão infeliz, que ela não matava. Sofria, mas não matava. Então, passado esse período todo, ele se renova e ele tem a oportunidade de perceber que aquilo tinha sido uma escolha dele no mundo espiritual. Que aquela reencarnação como Jesus Gonçalves, amigos, tinha sido a 7ª reencarnação que ele voltava como leproso. A 7ª como leproso, porque todas as 6 anteriores ele não tinha feito proveito daquela reencarnação. Então ele desenvolve um trabalho notável. Os espíritos diziam que todos aqueles que se congregavam a ele dentro da colônia, na verdade, eram os seus antigos soldados do tempo de povo bárbaro. Eram aqueles a quem ele liderava para o mal e hoje ele estava liderando para os caminhos do bem. Então Jesus, eu disse que a sua esposa, que não tinha doença, entrou com ele para a colônia, né? Ela adquire a lepra lá dentro, desencarna, né? Ele volta a casar-se lá dentro, volta a ter filhos lá dentro, que passavam a viver lá em comunidade, né? E ele desencarna já numa idade avançada. E ele, depois que desencarna, no Centro Espírita Santo Agostinho, na colônia, ele dá uma comunicação espiritual. E ele pede aos confrades espíritos que tinham ficado que, a partir daquele momento, não mais o chamassem por Jesus Gonçalves, mas que passassem a chamá-lo por Jesus Gonçalves, porque ele reconhecia que ele não tinha o direito de ter o nome do mestre de Nazaré, a quem tanto prezava e que tanto deveria respeitar. Então nós observamos a transformação do espírito, né? Porque aquelas chagas transformaram-se em verdadeiras luzes que ele escolheu para poder fazer o aprendizado com a doença, com a enfermidade. É possível que muitos de nós também tenhamos uma problemática ou outra nessa ou naquela área. É a nossa prova. E provavelmente nós escolhemos. Por que nós escolhemos, às vezes a gente não se lembra. Mas se a gente orar e se a gente procurar interiorizar, a gente é capaz de vir a descobrir e de vir a ser tocado. Jesus Gonçalves é conhecido como o poeta das chagas redentoras. Ele tem a oportunidade de deixar um poema, vocês encontram no primeiro livro que Chico Xavier recebe dos poetas espirituais brasileiros e portugueses, vocês encontram lá um poema que ele escreveu em homenagem à dor, intitulado Anjo da Redenção. Anjo da Redenção, está na primeira obra que o Chico recebeu. Então, que cada um de nós possa refletir com a devida maturidade em termos das nossas provas e fazer o melhor das provas pelas quais estamos a passar. Vamos orar.
Senhor Jesus, Mestre querido de todas as horas, nossos corações e mentes elevam-se, vibrando em Tua sintonia, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos e meditarmos um pouco, Senhor Jesus, acerca das reflexões espirituais que hoje partilhamos. Agradecemos o dia que nos deste, as atividades, os labores, o pão à mesa, a família, os amigos, os companheiros. Agradecemos mais um dia da nossa reencarnação na Terra. E agradecemos também as lutas pelas quais passamos. Muitos de nós, Senhor Jesus, sentimos-nos profundamente perturbados. Não compreendemos a razão das nossas dores, das nossas aflições. Por vezes estamos tão revoltados com a doença que nos aflige, aquela que os médicos são capazes de diagnosticar, de nos tratar, e aquelas que nem sempre encontramos respostas na medicina da terra. Ó Senhor, por vezes somos invadidos pela sensação de abandono, de isolamento, de que não recebemos o amor que esperamos daqueles que nos circundam. Ó Senhor Jesus, em outros instantes é a aprovação que nos visita no campo profissional. Almejamos o pão de cada dia, almejamos o trabalho justo e honesto, e nos aparecem tantas circunstâncias a nos testarem as nossas melhores intenções. Ó Senhor Jesus, diante das provas que às vezes se encontra representada na condição dos nossos filhos, um filho doente, uma filha difícil, um filho afundado na toxidependência, um pai perturbado no esgotamento, na depressão nervosa, uma mãe, Senhor, que foi perdendo a memória e caminhou lentamente para a demência. Observamos as nossas dores, Senhor Jesus, na luta que devemos empreender para termos a coragem e a fé de cada dia conseguirmos dar um passo mais avante. Sentimos-nos frágeis, mas sabemos que não estamos só. Oh, não estamos não. Os vossos mensageiros, nossos anjos de guarda, vêm em nosso socorro, trazendo esperança e alívio para os nossos corações. Diante das nossas provas, inspira-nos, Senhor Jesus, a sermos alunos dóceis e afáveis às lições que a vida nos pede. Permita trabalhar em nós a humildade, a coragem, a honestidade diante dos nossos propósitos. Permita-nos, Senhor, que o conhecimento espiritual faça de nós almas esclarecidas e confiantes no sentido de vencermos a nós próprios diante da enfermidade, do lar desarmonizado, da vida profissional instável, dos conflitos que trazemos. Permita-nos compreender sempre que não estamos sós e que a sua bondade, que a sua misericórdia infinita prossegue a nos sustentar hoje e sempre. Diante das nossas escolhas, permita-nos compreender o melhor caminho a seguir para que a nossa reencarnação seja exitosa e profundamente pacificadora para as nossas almas. Assim nos despedimos, Senhor,
envolvidos e iluminados na sua doce paz. Guarda-nos assim, hoje e sempre. Fica conosco, Senhor.